antes de mais nada, agradecimento aqui à Andréia, tem que dar um pontinho aqui, a Andréia, a Gília, a Silvina, João, enfim, a todos vocês, para não ficar nominando a todos, para não comer nosso tempo, né? Eu acho que este evento é muito importante. É muito importante que a gente tenha essa clareza sobre, enfim, esse contexto ético que a gente vive, porque neste contexto ético nós nos unimos mais. Então, nosso grande mote é vivermos uma única ICF. Essa é a mensagem que eu queria trazer a vocês. A importância de vivermos uma única ICF, de perceber que qualquer coisa, a começar inclusive da nossa postura ética, quando não é cuidado, não é bem orientado aos nossos associados e tudo mais, né, a gente causa um problema que afeta a todos nós. Então, isso é muito importante, a gente ganhar conhecimento, aprender, é um processo de aprendizagem, e a gente vai, inclusive, na oportunidade de conversar sobre essas coisas, a gente vai ganhando mais e mais conhecimento, mas entendam que por trás tem a coisa mais, acho que importante hoje para nós, é de nos reconhecermos como uma única ICF no Brasil, que tem uma operação regional, que tem uma governança específica, que foi assim escolhida, e até que a gente decida diferente, ela será desta maneira, mas que quando nos tornamos unidos e pensamos dessa maneira, né, e pensamos eticamente, né, no sentido de crescermos na nossa maturidade ética, a gente se fortalece e a gente se singulariza nesse mundo tão, talvez aqui, complexo e tão banalizado. Está procurando uma outra palavra, mas vem essa daqui na hora, né? Que a gente tem que cuidar para exercer a nossa profissão. Então, eu acho que trazer para vocês a ideia de que a gente vai a um patamar muito mais profundo, né? A nossa união é a nossa maior força estratégica para lidar com tudo o que está aparecendo aí e que nos convida a nos desviarmos. E a nossa marca é a concretização dessa força estratégica. Então, para nós, ela é um ponto de honra, um ponto de orgulho, um ponto de cuidado. Todos temos que ter esse grande cuidado. E essa é uma jornada de aprendizados, né? A gente vai aprendendo. E hoje aqui começa formalmente mais um passo do nosso aprendizado, que eu queria agradecer aí ao Comitê Ético, na pessoa da Andréia, mas vejo o Alceu aqui também, a Marta e tal, né? Eu não vou nominar todos, porque eu não estou enxergando todo mundo, só por causa disso, mas é nesse contexto. Então, entendo que vai muito mais longe do que simplesmente a gente conhecer o que é certo, o que não é certo, coisa parecida. É criar um amadurecimento ético para uma postura ética que nos singulariza e nos une. E era isso que eu queria deixar para vocês como um pano de fundo. Então, por favor, que a gente que tenhamos todos, né, uma grande reunião, uma excelente reunião, que eu tenho certeza que é o que a gente vai experimentar agora. Obrigada, Marcos. Obrigado, eu. Obrigada, Marcos. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Marta. Eu vou começar aqui a projetar. A gente fez uma apresentação para passar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre ética. O que nós, como líderes de líderes de capítulo, ou líderes de uma forma mais ampla, a gente precisa saber sobre ética e como a gente dissemina isso. Eu acho que você trouxe algo super importante, Marcos, que é isso que o novo código traz, né, muito voltado para o amadurecimento ético como um todo. Então, primeiro eu queria apresentar quem é o comitê, né, Comitê de Ética da ICF Brasil. Ele é composto por membros dos capítulos regionais, que são indicados pelos presidentes dos capítulos, que são aprovados e empossados pelo Conselho Deliberativo com mandato de 2 anos. Nós temos, então, a Andréia Montrucchio, que é coordenadora do comitê, que é membro do capítulo do Paraná, o Alceu
e a Mônica, o Alceu Queiroz, do capítulo de Minas, e a Mônica, do capítulo Rio de Janeiro, que acabaram de entrar, né? Se juntaram aí no grupo, nós estamos muito felizes com a entrada deles. A Georgia Vilas Boas, que é do capítulo São Paulo, eu que faço parte do capítulo Rio Grande do Sul, o Marcos Aurélio Camargo, que faz parte do capítulo São Paulo, e também a Vera, que faz parte do capítulo São Paulo também. Hoje, então, vamos estar facilitando a Andréia, o Marcos e eu, nessa conversa com vocês. E a nossa agenda para hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel dos líderes de capítulo, vamos falar um pouco sobre as diretrizes, sobre ética, padrões e marca, vamos apresentar um pouco sobre o Comitê de Ética da ICF Brasil e depois a gente vai fazer um exercício, né? Um pouco de uma conversa de como que a gente pode seguir como líderes, né? Bem dentro desse espírito que o Marcos traz, que é de aprendermos juntos. Então, com vocês eu deixo a Andréia, que vai começar esse webinar para nós. Tá no mudo, Andréia? Segue no mudo. Aí, tá bom. Deu? Deu. Pessoal, boa noite agora, de uma forma bem informal. Agradeço a participação de todos, vai ser um prazer falar um pouquinho de ética com vocês, né? Para a gente ir desenvolvendo cada vez mais a nossa maturidade enquanto líderes. E a pergunta, o que a ICF espera de seus líderes, vai ser a nossa pergunta norteadora desse webinar, né? Vocês já pararam para refletir que a ética é o único comportamento que garante a continuidade e a sustentabilidade de uma profissão? No decorrer, então, dessa apresentação, a gente vai falar sobre o que a ICF espera de nós líderes, seguindo as diretrizes éticas dos líderes do capítulo, que é um documento que ele está disponível no site da Global e que vai ser entregue para vocês depois da nossa apresentação e traduzida em português. Pode passar, Marta. O que é um líder do capítulo? Então, é importante a gente deixar bem claro que a ICF Brasil, como o Marcos falou, ressaltou, é um único capítulo. De acordo com a governança, né, que foi identificado aqui no Brasil, diferente de outros países. E por isso que a gente vai usar essa expressão líder do capítulo, que é o líder do capítulo ICF Brasil. Então, como está aqui no slide, o líder do capítulo ele é definido como qualquer coach que atua num papel voluntário, eleito, nomeado para um capítulo, ICF, e inclui qualquer gestor oficial, membro de direção ou de comitês. Então, gente, apesar de nós termos a nominação líder de capítulo de um estado, nós somos todos líderes do capítulo ICF Brasil. Isso é muito importante a gente deixar claro essa nomenclatura. Líder de capítulo, líder do capítulo, ICF Brasil. Pode passar, Marta. Então, a gente vai começar a falar sobre o nosso papel protagonista, da importância que nós temos enquanto líder ICF. E a gente vai seguir, como a Marta comentou no início, as diretrizes. E eu vou apresentar com vocês, para vocês, as diretrizes com o foco na questão da ética. Então, o primeiro princípio, como vocês estão vendo, como líder do ICF capítulo da ICF, me conduzirei de acordo com o Código de Ética da ICF, visão e valores fundamentais. Valores, né, que são representados pelo respeito, pela integridade, colaboração, excelência. Ok, pode passar. Como vocês sabem, o Código de Ética teve alteração, né? Já está em vigor desde janeiro de 2020. O foco não vai se apresentar as diferenças que nós tivemos. E o que é importante a gente ressaltar no Código de Ética? O Código de Ética não é um documento que descreve o que não fazer.
e sim como ser membro da ICF. E agir de acordo com os padrões de comportamento, como vocês sabem, que é a primeira das competências essenciais da ICF. E por que nós temos um código de ética? Para manter a nossa integridade da ICF e, claro, a nossa profissão de coaching. Por isso que a gente fala muito da importância de nós colocarmos o código de ética em nossas propostas, para que o nosso contratante também entenda o nosso diferencial, da importância que a ICF representa, tendo um código de ética na nossa comunidade. Pode passar, Marta. Então, aqui a gente tem uma primeira parte que a ICF deseja, então, que seus líderes sejam os modelos das melhores práticas, um exemplo de comportamento ético, padrões, política e marca da ICF. Por isso, então, que foi criado as diretrizes éticas, que vai nos auxiliar no desempenho das nossas funções enquanto líderes. Pode passar. O segundo princípio, em relação à ética, considera muito a importância do conhecimento, do código de ética e como aplicar na prática do coaching. Portanto, como líder do capítulo da ICF, protagonista do meu papel, incentivarei as conversas sobre ética em nossos capítulos para promover a maturidade ética e apoiar os membros em seu crescimento profissional. Então, a gente tem visto aí um movimento muito grande, né, dos capítulos em relação a estudos, em relação à apresentação de webinars. Então, a gente está vendo essa maturidade crescer cada vez mais. Pode passar. Então, por isso que a ICF, ela incentiva, como está aqui no slide, né? Incentiva conversas, estudos, que permitam, né, que os nossos membros ao desenvolvimento de uma maturidade ética. E temos até, a gente tem até como exemplos que alguns capítulos já praticam boas práticas das reuniões, né? Então, isso tem sido muito comum da gente observar. E pode passar. E o terceiro princípio, a gente vai falar sobre conflito de interesse. O quão importante é esse assunto, né? E quanto muitos de nós temos dificuldade em lidar com isso. Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Então é aqui que a gente vai apresentar para vocês os potenciais conflitos de interesse. Então nós, enquanto protagonistas, enquanto líderes de capítulo, somos. Portanto, como líder de capítulo da ICF, estarei atento aos potenciais conflitos de interesse no meu capítulo e atuarei ativamente contra essa percepção. Pode passar, Márcia. Marta. É importante a gente identificar a definição do conflito de interesse no Código de Ética. O que está escrito, né, no nosso código? Que uma situação em que o profissional da ICF esteja envolvido em interesses múltiplos, na qual servir um interesse poderia prejudicar ou entrar em conflito com o outro. Isso é que pode ser de caráter financeiro, profissional ou outro. Mas como é que a gente vê isso na prática? Pode passar. Então, a gente vai trazer para vocês uma apresentação do Jorge Nutur, da Shahira Rifar, que pertence à ICF Egito, e que eles fizeram uma apresentação no GLF em junho, trouxeram alguns exemplos de conflitos de interesse e como que nós podemos lidar com esses conflitos. Pode passar. Olha que interessante. Membros de diretoria, então, né, nós, que possuem escolas de coaching e organizam eventos para a comunidade, para os seus negócios. Representar o capítulo da ICF Brasil versus representar a si mesmo na qualidade de coach em eventos e plataformas de mídia. A possibilidade de usar a sua posição na diretoria para adquirir negócios pessoais, enquanto representa o capítulo da ICF Brasil também em eventos e plataformas de mídia. Membros da diretoria, sendo membros do corpo decente de escolas de coaching locais, que não são originalmente afiliados a eles. Podem resultar na criação de um viés tendencioso para uma escola em relação à outra. Então, aqui, a gente fez a tradução,
no que foi apresentado e que se enquadra nas nossas políticas enquanto membros, né? Agora, vamos passar o próximo slide, Marta, que aqui a gente vai ver conflitos em relação a escolas, conflitos de parceria e a questão financeira entre os capítulos. Escolas de coaching indiretamente afiliando suas escolas a membros do conselho. Aqui está conselho, mas é diretoria, certo? Para promover seus programas para ganhar credibilidade ou afiliação da ICF. Conflito de parceria, algo que a gente tem que entender muito bem a diferença entre apoio e parceria, né? Entre um capítulo estadual da ICF e outras organizações que oferecem programas de coaching não acreditados com um pacote, por exemplo, uma outra certificação. E a possibilidade de usar as contas bancárias da empresa, de membros do conselho, para facilitar pagamentos, né? Então, isso realmente é um exemplo de conflito de interesse. Pessoal, são exemplos que a gente trouxe para vocês. A gente não vai ter tempo de discorrer cada um deles, mas quem tiver alguma dúvida, depois a gente pode falar sobre isso. Bom, então agora a Marta continua, né? Agora na nossa apresentação. Opa, desculpe, como lidar com os conflitos de interesse? Pulei um, né? Então, quer dizer, a gente tem aí todos esses conflitos, mas como é que a gente pode lidar com eles no nosso papel, enquanto líder do capítulo? Então, é muito claro que nós, enquanto líderes, nós precisamos reconhecer que, além de um conflito de interesse, isso pode impactar o nosso papel enquanto líder, o nosso papel enquanto coach, o nosso capítulo estadual, o capítulo Brasil e, obviamente, a indústria do coaching, tá? Então, nós precisamos, sim, reconhecer que isso impacta e muito, não somente a nossa imagem, mas a imagem de uma comunidade de coaching que quer crescer cada vez mais em termos éticos, que é o nosso diferencial. E nós precisamos, sim, estar atento a qualquer potencial conflito que possa existir dentro do capítulo. Por isso que é muito importante nós termos sempre essas percepções, conversas e realmente agir. Agir e advogar em relação a essas possibilidades em que possam ocorrer. A ICF Brasil, ela está à nossa disposição para nos auxiliar em qualquer problema em que a gente possa ter dentro dos nossos capítulos, né? Então, sempre isso é muito importante. E definir limites, gente, definir limites, né, entre os nossos negócios pessoais e os negócios relacionados à ICF, como já foi citado anteriormente, né? Evitar colocar, né, os interesses pessoais ou de negócio acima dos interesses da ICF, porque nós, enquanto voluntários, mesmo assim, nós estamos levando a bandeira da ICF Brasil, né? E incentivar, né, as questões de comunicação dentro do capítulo, isso ajuda muito, né, a gente estar próximo e definir aquilo que realmente possa vir a acontecer e emergir dentro dos nossos capítulos, certo? Então, realmente, a comunicação, como eu já falei, é realmente muito importante, prestar muita atenção na questão dos nossos interesses pessoais e de negócios, né? Então, estar atento realmente ao que está acontecendo ao nosso redor, sabendo que a gente tem aí todo o apoio da diretoria da ICF Brasil para resolver esses possíveis conflitos de interesse, ok? Agora sim, Marta. Então, pode falar um pouquinho agora dos padrões? Obrigada, Andréia. Bom, eu vou falar, né, algumas coisas, algumas ideias que estão no Código de Ética sobre padrões e marca. E padrões é tudo aquilo que a gente faz baseado em certas estruturas, né? E aqui a gente fala que estatutos e políticas do capítulo são a pedra angular das interações dos capítulos bem-sucedidos, ou seja, quais são as práticas e os padrões de comportamento que estão
em linha com o Código de Ética. Então, como líder da ICF, eu vou ler para que vocês possam acompanhar também e a gente faz esse debriefing mais detalhado, tá? Então, como líder da ICF, eu me familiarizarei, e a gente fez a tradução e a gente ficou na dúvida entre colocar eu me familiarizarei ou vou me familiarizar, e aí a gente optou por ficar na linguagem menos coloquial. Então, me familiarizarei com os estatutos do meu capítulo e outros documentos do capítulo da ICF Global e os aderirei. Procurarei alinhar as atividades do capítulo com o atual plano estratégico da ICF. Assegurarei uma transferência amigável de responsabilidades quando meu mandato for concluído. Estarei atento aos meus interesses pessoais ou comerciais em relação aos da ICF ou do capítulo ICF enquanto estiver no papel de liderança. Irei cuidar e encorajar a incorporação de medidas que promovam a transparência nas atividades do nosso capítulo. Terei consciência das competências necessárias para os papéis de liderança ao auxiliar na seleção do candidato mais qualificado. E irei assegurar que as partes externas que trabalham com o capítulo compreendam que são contratadas pelo capítulo e pela diretoria ICF e não por qualquer pessoa. Isso, então, são padrões de comportamento para adotar como líder de capítulo. Lembrando que André já trouxe que líderes de capítulo são todos os membros voluntários que fazem parte da diretoria, não só os presidentes. Em relação à marca, a gente traz que os capítulos estarão encorajados a estabelecer estratégias e procedimentos éticos em relação a tudo que se diz respeito a marketing e marca, né? Então, como um líder de capítulo, eu não usarei o papel da liderança do capítulo para endossar quaisquer programas ou atividades específicas, independentemente da acreditação ou aprovação da ICF. Não usarei meu papel para implementar o suporte da ICF para um programa, ferramenta ou qualquer outra abordagem. Incentivarei políticas de comunicação transparente, conforme a orientação da diretoria da ICF, para garantir que não surjam conflitos de interesse. E aqui, de novo, né, trazendo muito essa questão do conflito de interesse, que também é um processo de amadurecimento, né? Quanto mais maduros a gente tiver, menos conflitos vão aparecer. Irei considerar esses fatores ao elaborar ou revisar as comunicações dos capítulos. Terei conhecimento da privacidade de nossos membros e das partes interessadas e não violaremos as políticas de privacidade de dados estabelecidas pela ICF e os dados do estatuto do meu capítulo. Então, agora eu queria convidar o Marcos, para falar um pouco sobre o Comitê de Ética. Muito bem. Estão me ouvindo, né? Bom, em primeiro lugar, o Comitê de Ética parte do pressuposto que todo coach, cada líder envolvido no contexto ICF, exerce no melhor das suas capacidades, né, a ética como ela deve ser. E a gente vem para apoiar, o Comitê de Ética não vem para vigiar, a gente é, antes de mais nada, parceiro e vivemos no mesmo contexto. Mas nos foi incumbido sermos guardiões dessa marca, desses procedimentos que a gente tanto quer cuidar, né? Por isso a ética é tão importante. E tanto dentro como fora do coaching, a gente quer preservar isso. Então, a gente vai ver nesses slides a nossa missão, as nossas bases de conhecimento e como atuamos e agilizamos os processos que chegam em nossas mãos. Próximo slide, por favor. Aqui eu vou ler com você
a missão do Comitê de Ética: atuar nos exatos limites do Código de Ética com a finalidade de educar, orientar o mercado e os membros dos capítulos da ICF Brasil, se consultado para tanto, sobre eventuais interpretações dos ditames constantes no Código de Ética da International Coach Federation. Cabe ainda ao Comitê de Ética instaurar procedimento administrativo para apurar eventuais infrações cometidas pelos dirigentes, membros, empregados ou até mesmo prestadores de serviços de todos os capítulos regionais da ICF Brasil. No próximo slide, a gente vê o seguinte. Nós temos aí os guias, né? Deixa eu só arrumar o meu slide aqui, que eu me embananei aqui com a minha imagem. Então vamos lá. Aqui a gente tem 3 pontos de onde nós buscamos o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Primeiro, o regimento interno. Este comitê e seus membros, eles são aprovados pelos órgãos deliberativos, né, e de gestão do Estatuto da ICF Brasil. E, por exemplo, o regimento interno, ele fala basicamente da composição, né, os 7 membros e como nós fomos indicados, das deliberações, como elas são tomadas, cada procedimento que a gente toma, da atuação como comitê. A gente quer deixar claro que o comitê não detém qualquer poder de fiscalização. A gente orienta, a gente consulta, a gente interpreta e a gente esclarece. O regimento também fala da competência e dos procedimentos de apuração. O Código de Ética, mais um guia aqui, ele trata das definições. Se você buscar o Código de Ética desde da ICF Global, você vai ver as definições, todo o nosso linguajar estarão lá. Fala também dos valores fundamentais e dos princípios éticos da ICF Global. E terceiro, dos padrões éticos, como um profissional da ICF que nós somos. Nós temos também as diretrizes éticas dos líderes de capítulos da ICF. Um líder de capítulo, a gente já viu isso, nós já ouvimos hoje aqui, que é definido como qualquer coach atuando num papel voluntário. Tem algum voluntário aqui? Eu acho que todos nós somos, né? Fala dos desafios, dos conflitos de interesse. Eu me lembro que quando eu entrei como voluntário, nesse voluntariado, né, ICF, eu tive que fazer um pequeno mestrado com o nosso amigo Rodrigo Aranha, a respeito das pequenas regras internas, e aquilo me ajudou tremendamente. Eu tive outra visão do meu procedimento como coach e como parte desse voluntariado da ICF. No próximo slide, a gente vê a atuação do comitê. Tá? A partir da introdução que eu já fiz, eu vou apenas passar rapidamente esses pontos aqui de atuação do comitê, sem querer ser redundante. Então, a nossa atuação como hoje, por exemplo, ela é educativa. Se você não estiver envolvido na situação apresentada, não ficará nem sabendo daquilo que é tratado internamente. Por quê? Porque há sigilo, há confidencialidade, e essa é a nossa obrigação. A gente também não torce para nenhum time, né? As decisões são conversadas, entendidas, concordadas e propositivas. Então, a gente acompanha os ditames da ICF Global, como a gente já falou. No próximo slide, a gente continua aqui com a atuação do comitê. Só para você ter uma ideia, foi iniciado, se eu não me engano, agora em agosto, mais uma atuação prática do comitê, em pequenos textos que são distribuídos na mídia social pela própria ICF Brasil, né, que tem nos auxiliado dentro dessa programação prática. Esses textos são apresentados pelo próprio comitê, a ICF Brasil, e que, na sua disponibilidade, insere nos meios que acredita serem necessários, né? E, por enquanto, é só. Eu volto daqui a pouco com vocês. Obrigada, Marcos. Pode passar, Marta. Então, olha só. Então, acho que está na hora
da gente começar a colocar em prática aí o que é ser um líder, né, do capítulo ICF Brasil. E como que nós, né, enquanto líderes, como que nós vamos aí levar isso para a nossa comunidade? Então, a gente tem uma pergunta para vocês responderem nos breakout rooms, que a Marta está dividindo vocês. Nós vamos fazer trios, acredito eu, né, Marta? E vocês vão responder, então, a seguinte pergunta. Qual é o meu papel na promoção da ética? Ok? Então, vocês vão ser levados ao breakout room. Vocês vão ter 7 minutos para discutirem e no retorno a gente vai conversar com vocês. A gente vai aguardar a apresentação dos voluntários aí que quiserem colocar para a gente. Pessoal, algumas orientações sobre o breakout room, tá? Como eu já fiz a divisão, é uma divisão automática, às vezes demora um pouco para outra pessoa, né, para o trio se formar, e pode ser que não cheguem 2 pessoas, pode ser que chegue mais uma, tá? Até eu conseguir realmente alocar todo mundo dentro da sala, pode demorar um tempinho, então eu peço um pouquinho de paciência. Quando tudo tiver assentado, eu vou colocar de novo a pergunta ali no pop-up do breakout room, tá? Para vocês terem a pergunta. A ideia é que vocês tenham esses 7 minutos em que todos possam falar, que todos possam interagir, e o pedido é que vocês tomem nota, mesmo que sejam em bullets, né? O que eu posso fazer como líder para a promoção da ética? Para depois a gente fazer um compartilhar e que a gente possa deixar registrado, inclusive como ações bem concretas, como nós, como líderes de capítulo, podemos promover ainda mais a ética, a partir de onde a gente está, a partir de onde a gente voluntaria, né, dentro da ICF. Então, quando eu dividir os breakout rooms, eu só peço que vocês aceitem imediatamente. Tenham um pouquinho de paciência até os trios formarem. Se alguém ficar em dupla, não tem problema. E quando for o momento, eu trago vocês de volta. Não precisa vocês tentarem voltar, porque senão vocês vão sair da chamada e aí vai ser talvez um parto meio de elefante tentarem voltar para a chamada de novo. Ó, o Marcos rindo, né? O parto número 2, já quem teve o parto número 1. Então, deu tudo errado, respire e a gente vê o que vai acontecer, tá? Vou mandar vocês para lá e nos vemos daqui a pouco. Voltando. Chegamos. A conversa estava boa, né? Ninguém quer voltar? Então. Essa que é a parte, quando parece assim, esses breakout, é assim, o negócio começa a ficar bom, acaba. Sempre cortam a gente, né? Não é? Está Sim, na Ivan. discussão, cortam a Você gente. tem que ir embora. Obrigatoriedade. Quem está me chamando? Silvina, já não conhece nem minha voz. Pô. Não, a voz eu conheço, mas é porque eu fiquei procurando alguém se movimentando, ela está estática ali, eu não vi. É que eu tenho que reinstalar, tudo bem, tenho que reinstalar o Zoom, porque alguma coisa no aplicativo não me deixa eu destravar a câmera. Tá certo. Falando codinome Margarete. Eu tentei mudar, não consegui. É que ele não conseguiu achar o e-mail, aí eu falei, vai aí na minha inscrição, para ele poder... O Ivan é conselheiro do capítulo Rio, ele é o nosso conselheiro. Pessoa importante aqui para a gente. Foi muito bom, muito obrigado pelo convite, ótimo. Pessoal, que bom, obrigada por todo mundo ter entrado nos breakout rooms. Eu acho que é uma conversa muito válida, muito importante. Sempre alguém, quando estava voltando, disse, né, quando a conversa começa a esquentar e ficar boa, está na hora de voltar. Mas isso não é uma conversa que é para terminar aqui, é uma conversa para seguir.
esse é um convite só para a gente começar a ter essas conversas de forma muito mais clara, muito mais aberta e muito mais assim disponível, né? Então, como que a gente pensou em fazer esse compartilhar, né? A ideia é que vocês possam compartilhar no chat, escrever no chat o que vocês pensaram, mas que também vocês possam... Por que a gente quer colocar no chat? Porque quando a gravação do Zoom fica, a cópia do chat fica. Então, é uma forma também da ICF Brasil poder ter acesso a tudo isso que foi pensado, foi trazido por essa inteligência do grupo, né, como ações possíveis. Então, muito mais do que transcrever a gravação, já fica lá no chat. Mas a gente também convida quem quiser compartilhar o que o grupo falou, qual foi a tônica, o que apareceu, que boas práticas, que ideias. Também estão super bem-vindos. A gente tem um tempo aí de uns 15, 20 minutos para fazer isso. Então, o chat está aberto para quem quiser escrever e a gente... realmente gostaria que todos pudessem escrever ali o que anotaram e que também pudessem compartilhar falando, né? E o microfone está aberto para quem quiser falar. Não todos de uma vez, um de cada vez, que aí a gente se escuta melhor. Posso começar por mim? Vamos lá, Rosângela, obrigada. Quem quiser, levanta a mão, eu vou chamando, a gente se organiza. Vou deixar o Alceu, que é primeiro já entrou de cara, né? Depois eu vou, depois de você, Alceu. Então tá, é porque eu tenho que sair também. Então, Rosângela, obrigado. Olha aí, mas, o pessoal ainda não precisa brigar, viu? Não precisamos. Eu e a Rosângela não precisam brigar aí para falar, de maneira alguma, de maneira alguma. De maneira alguma. Boa noite a todos. E eu estive na sala 8 com a Isabela e a Gabriela do Mato Grosso. E Graziele, desculpa. E nós discutimos, né, de uma forma rápida, mas basicamente temos alguns pontos que entendemos como papel, né, dos 20 capítulos. Em primeiro lugar, é um caráter educativo, já foi trabalhado, informativo, né? Os membros do capítulo devem trabalhar no sentido de informar e trabalhar com os membros, zelar e cuidar da marca, né? E manter a sua credibilidade, né? E no Mato Grosso eles fazem de forma interessante, que eles fazem reuniões tanto que chamam de roda de conversa com os membros, onde se discute questões da ética, como também para membros que não pertencem ainda à ICF, no sentido de divulgar para o mercado a existência do Código de Ética e a importância dele, inclusive incluindo, né, nas propostas e contratações links para acessar o Código de Ética da ICF. Basicamente foi isso, né, Graziele, Isabela, algum ponto a mais? É isso, a gente falou desse zelo, desse cuidado. Agora, com esse projeto do apadrinhamento, né? A Isa já é madrinha aí de algumas pessoas aqui no Mato Grosso, também tem esse cuidado, esse, né, acompanhar quem está entrando aí, que a gente percebe que as pessoas muitas vezes erram por falta de informação. Então, assim, a gente estava comentando que nas empresas a gente tem todo um protocolo do Código de Ética, de trabalhar o Código de Ética na integração, de fazer depois com todo mundo. Às vezes tira todo mundo um dia só para falar do Código de Ética. Então, a importância da gente aprofundar esse tema com as pessoas. A gente já faz algumas coisas, mas até poderia fazer mais. Legal. Bom, eu quase que não vou nem falar, porque basicamente foram os mesmos pontos que o Alceu colocou, só fazendo um depoimento. Eu sou membro fundadora do capítulo desde 2013, e neste período eu acho que a gente usou muito pouco, explorou muito pouco o conhecimento do Código de Ética. Então, eu tive com o Ivan e com a Valéria, e a gente colocou assim, nos educar mais para o Código e educar as pessoas. Então, que esse seria um papel central. Exatamente a pouca informação e do que como é que é isso na prática. E de que muitas vezes as pessoas estão pisando na bola sem ter a percepção de que estão. Então, acho que precisa levar o código mais para o dia a dia. E a Valéria colocou que a gente é realmente um exemplo, um modelo, né, e que a gente precisa nos educar para a gente transmitir isso de uma maneira muito clara. Basicamente, a essência foi a mesma do Alceu.
Obrigada, Rosângela, obrigada ao seu. Eu vou ler algumas coisas que estão aqui no chat, porque eu acho que são coisas muito interessantes. O Hernani colocou clareza, abrir espaços de conversa, não ter medo de falar sobre ética, cuidar da apresentação pessoal versus apresentação no cargo, função, perguntar sempre antes de agir quando tiver dúvidas. Margarete, né? Não sei qual das duas, enfim. Trazer o debate, não ter receio de conversar a respeito. Ana Cristina Galo, ser exemplo e ser o apoio para as pessoas. A ideia de não ser um fiscal. Ótimo isso. Chamar para uma conversa quando necessário. Valéria, falamos sobre aprendizagem contínua, ser exemplo e manter sempre o radar ético ligado. Legal. Conhecer e divulgar. Buscar orientação. A Meilin, dar o exemplo, consultar o comitê diante de dúvidas e situações complexas, promover o debate sobre ética com suas interfaces, para que se ganhe consciência sobre o tema e suas implicações. Conversar sobre os aprendizados práticos no tema quando fizer a transição de gestão com novos líderes. Excelente. Vitor, sala 12, ser exemplo de condição ética. Muito bom, começar consigo, né? E falar mais sobre o assunto para a sociedade em geral, para esclarecer o assunto e debater para o público em geral. Caroline Souto, ser exemplo, estar atento aos conflitos de interesse, cuidar do dinheiro e das relações da marca, fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Que lindo. Criar e manter espaços de conversa sobre ética como uma fonte de aprendizado constante. Deixar claro o que se espera em relação à ética e buscar clareza nessas questões, sobre questões. A ética como um cuidado de mim, do outro, da instituição e da prática do coaching. Uma ideia, fazer um momento de conhecimento e discussão de ética com novos líderes a cada ciclo de gestão. Muito bom. Suzane Fontes, atuar em caráter educativo, ser exemplo, observar nossa prática constante, cuidar da marca como líder, ser exemplo. Sala 6. Na dúvida, perguntar antes, consultar, dialogar. Silvina, cuidar uns dos outros com carinho e manter a conversa viva permanentemente. Legal. Meire Santana, sala 5. Meire, Margarete e Giovana. Dar exemplo, seguir e promover o código de ética, promover discussões com base no aprendizado para lidar com situações que emergem, tentar objetivar o código com exemplos. Gabriela Franceschini, temos o papel de esclarecer e educar em cada oportunidade sobre o código de ética, tanto em nossas ações como líderes de capítulo e CF Brasil, como também como coach, mostrando ao mercado um comportamento ético como coach associado à ICF. Sala 4, desenvolvemos a discussão em torno das palavras do Pavanini. Ética, um contrato social que desenvolvemos ao longo da vida. O replicar e aplicar de uma forma natural a questão ética, a forma como nos colocamos e como agimos. Incorporar as questões éticas de forma natural, onde apenas recorremos ao código para simples consultas. A questão ética extravasa os limites da ICF. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar como foi a conversa? O que apareceu de novo? O que ainda não está escrito aqui? Eu gostaria, Marta, Gillian aqui, não sei se eu estou aparecendo na tela. Vale, claro, vai lá, Gillian. Além de tudo que já foi falado, né, que eu acredito que tem muita riqueza aí, foi algo que no meu grupo, eu, Meilin e Gilda, a gente conversou um pouco, foi o seguinte, o quanto que nós também somos éticos quando vem uma situação que aparentemente não é ética de um colega nosso. Que a princípio, vamos considerar o ideal dos mundos, na maioria dos casos a pessoa não sabia. O quanto que somos também acolhedores para ter uma conversa ética, ao invés de já, desculpa gente, jogar M no ventilador, sair atacando, tá? O que eu também, algumas vezes, estou nesse lugar, compartilhando com vocês algo assim. Eu sempre falo que na dúvida não faça, mas e quando a pessoa, até a Gilda comentou, e quando a pessoa não tem dúvida? Pode ser que aquilo ali que é meio óbvio para mim,
não é tão óbvio para o outro. E aí, quando não é óbvio para o outro, será que a pessoa infringiu a ética de forma proposital? Na maioria das vezes, não. E o quanto que nós, colegas, ao invés de apontar o dedo, a gente está também aberto a acolher essa falha. Foi algo que eu não vi escrito, mas quis compartilhar com vocês. Eu também queria falar só um pouquinho aí a partir da fala de Gília. De fato, um código, ele tem muitas interpretações. Então, a depender da situação, muitas vezes da gestão, então a gente está diante de muitas interpretações. Daí, objetivar ao máximo, e talvez assim com exemplos assim, isso pode, um tiquezinho de ver, isso não pode, um xizinho, assim, de forma clara, no que já for possível, nas situações que já são conhecidas, né, com as quais a gente já lidou, e que o código, o que o Comitê de Ética talvez já tenha como uma experiência, algumas situações onde possam ser relacionadas, obviamente de forma sigilosa, mas que traga essa experiência para os outros capítulos. E o outro ponto, deixa-me ver aqui, assim, fantástico a gente está conhecendo o grupo agora, né? Conhecendo vocês. E que pudesse também ficar claro para a gente a quem a gente recorre numa situação de marca. Qual de vocês? Numa situação de conflito de interesse. Procuramos quem? Para a gente poder entender como transitar e como levar as nossas questões, os nossos dilemas e preocupações, que são muitos, e que surgem a todo momento, porque isso é vivo, né? Então é isso aí que eu queria acrescentar. Legal, sobre isso, Mério, o Marcos vai falar depois um pouquinho sobre o comitê e a Andréia também pode complementar. Então, deixamos isso aqui em aberto. Quem mais gostaria de compartilhar? A gente tem tempo ainda, gente. Esse espaço é para nós. Hernani. Diga. Hernani e Margarete. Vai você. Pode falar, Margarete. Eu comentei no grupo que eu participei com a Meire e com a Giovana, não é? Acho que é a Giovana, que a gente tem um pano de fundo como país, culturalmente, onde a ética é uma coisa muito assim, escorregadia, né? E que reforçando o que a Meire falou, né? Que para uns não é, para outros é. Então, é um grande desafio num país onde a ética ela tem muitas cores e muitos contornos diferentes e, enfim, num país que enfim, não tem isso como uma força cultural, trazer discussões éticas é um grande desafio. E eu queria dizer que eu gosto muito de duas abordagens que vocês trazem no comitê, das vezes que eu ouvi vocês falarem, e dessa vez vocês também trouxeram esses dois termos, né? E como a gente é muito imaturo, com pouco aprendizado sobre tema como povo, como cultura de um país, vocês falam uma coisa que me agrada muito. Primeiro, ética é um aprendizado. É um aprendizado, e esse aprendizado a gente está também fazendo hoje. A gente tem que trazer essa discussão. E vocês falaram também de maturidade ética. Eu gostei muito desse termo. E eu acho que a gente, se os líderes conquistarem essa maturidade ética, eu acho que a ICF dá um grande avanço, na minha opinião. Então, vocês podem nos ajudar, como comitê, a discutir mais, a aprender, enfim. No capítulo Rio, logo no início, quando eu assumi, eu convidei a diretoria para um café da manhã na minha casa e a gente teve um debate caloroso sobre conflitos de interesse. E no início, como foi difícil o grupo conversar sobre isso. Como é difícil para o brasileiro falar desses assuntos, né? E a gente foi falando o que a gente considerava, a gente estava no início de uma gestão, o que a gente não podia fazer, o que a gente estava a serviço do quê, né? Como voluntário, né? Então, eu aprecio bastante, né? Assim, é um aprendizado que vai dar maturidade, e eu acho que é um grande desafio para o povo brasileiro, que a gente não vive num país que é um grande exemplo, né? Onde as coisas podem ser
consideradas certas quando na realidade elas não são. Algumas coisas podem ser consideradas normais quando na realidade elas não são. Então, assim, eu acho uma iniciativa maravilhosa trazer isso para as lideranças da ICF. É uma forma da gente avançar também. Posso? Oh. Obrigada, Hernani, por ter me dado a vez. Não, de forma alguma, Margarete, minha querida, viu? Vamos ver você aqui. Então, o que eu vou comentar tem a ver com o que o pessoal já falou, né? Mas eu queria só explorar um pouco mais e, de repente, até saber a opinião de vocês e do comitê, porque, no caso aqui, a regra da ICF, em relação à ética, ela é coletiva. A ética tem essa questão coletiva, né? E ela serve para o mundo inteiro. Ou seja, somos, olhando agora para o nível mais individual de cada um de nós, na nossa cultura, onde a gente vive, o espaço mais pessoal, regras mais pessoais de grupo, de família. Ou seja, pode haver algum momento esse conflito entre o pessoal, que é uma coisa mais moral do lugar, moral de costumes, da cultura, versus a ética, ou seja, a regra, o padrão, o coletivo, que é o da ICF, que ela traz, né? Então, a gente conversou um pouco isso no nosso grupo, e quando vocês falam da questão do aprendizado, é justamente esse alinhamento que a gente pode começar a construir agora, alinhamento do que é o coletivo, dessa regra, com essa questão mais pessoal, do que a gente leva como moral, como cultura, como história nossa, que a gente vem construindo na vida. E na nossa prática de coach, no nosso ser coach, enfim. Então, é um desafio, e eu acho que esse alinhamento ele acaba padronizando o nosso modo de ser coach e ICF no mundo, né, em relação à questão ética, e isso é fenomenal. Mas sem conversar como a gente está fazendo aqui, a gente não vai conseguir, né? E também achei legal o que a Gillian trouxe, porque muitas vezes a gente, por essa questão muito pessoal, a gente não sabe se a gente está fazendo certo ou errado. Por isso que gera essa dúvida, se a gente está atendendo ao código ou não. Porque lá, a Meire, na Bahia, também sou baiano, então, nós temos um comportamento, uma forma de ver. Aqui em Brasília é outro, lá em Minas é outro. E, às vezes, para a mesma situação, tem que consultar o código para saber se está fazendo certo ou errado. Então, a consulta é importante por isso. Só trazendo essa que a gente discutiu no grupo. Sabe que agora, ouvindo o Hernani... Desculpa, Marcos, me avancei aqui. Vai tranquilo. Ah, tá. Ouvindo o Marcos e a Margarete, me veio uma coisa aqui, um insight, que é a gente está se dando permissão para falar sobre isso. E como isso é importante e tem a ver com uma coisa que a gente conversou no nosso grupo, que é criar espaços intencionais de conversa, né? A gente poder estar abrindo, conversando e sustentando isso, né? De forma permanente para aprendizado. Então, eu estou achando muito legal essa coisa de a gente se dar permissão enquanto liderança para trocar experiências e o uso disso para o aprendizado, né? E como a gente, talvez, desse espaço, possa desdobrar isso mais e mais para os capítulos, para que isso atinja todos os associados, né? Muito legal. Legal, Caroline, acho que até completando o que você falou. Desculpa, Marcos, pode falar. Depois eu falo. Ih, Marcos, acho que não vão deixar você falar, hein? Não tem problema, eu falo. Eu até levei no grupo, que eu acho que estava a Wang e a Ana Galo. Eu acho que o legal da gente pensar é o seguinte: qualquer situação, somente como membro, eu não estou falando nem de liderança, somente como membro, eu tenho que me apropriar do código. E eu tenho que saber e seguir essas coisas, né? Então, assim, eu não vejo muita diferença por ser só membro ou ser só líder. Acho que o legal do líder é que ele vai fazer esse canal, ele vai facilitar isso, e é isso que a Caroline está falando, talvez, da gente divulgar como está divulgando para nós. Porque eu acho que é conversar dessas coisas, porque a partir do momento, eu acho que, né, como líder, a gente tem o privilégio de estar tendo essa reunião, mas eu acho que é importante a gente estar conversando com as outras pessoas, porque, aí agora eu estou falando como líder, não como diretora, mas eu estou falando como líder, assim, até para saber que canal que eu vou, se o que eu estou fazendo
é aprovado ou não é, está dentro do nosso código de ética, né? Assim, porque a ética pela ética eu tenho que ser em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer posição, né? Mas é importante que eu tenha esse bate-papo, essa interação e falar do assunto com outras pessoas. Obrigada, Marcos. Desculpa. Não, tudo bem. Não, pessoal, acho que queria falar só duas coisas, né? E que, de verdade, acho que são dois insights ou dois aprendizados. Eu queria dividir isso com vocês, né? Primeiro de tudo, pensando no nosso papel de liderança. Se vocês lerem os seus estatutos, lá, com certeza, tem um papel ético para cada um de vocês como líderes. Já está lá exposto. Só que talvez a gente não tivesse toda essa compreensão. Então, assim, como líderes, a gente já tem isso por definição, ao assumir este papel para qual fomos eleitos, inclusive. Ninguém se autoproclamou líder de um capítulo, fomos todos escolhidos para isso. Né? E aí, isso nos leva para uma oportunidade de olhar toda essa história de uma forma sistêmica. Acho que o Hernani endereçou de alguma maneira isso, porque é o mesmo código para o planeta ICF todo. 42, 43 mil pessoas em 143 países professam o mesmo código. Essa é uma egrégora. E quando algo sai fora do trilho, num lugar, ele contamina e traz uma situação para todos. Então, que importância e que responsabilidade a gente tem para isso. Por isso que crescer a maturidade é melhor do que simplesmente bancar a polícia. Eu acho que assim a gente tem perpetuidade. Aí a gente tem condição de futuro. E a coisa que eu aprendi nesse tempo de agora, né, nesses 8 meses, é que não basta bom senso. É algo como dizer, né, talvez uma paráfrase de não existe o óbvio, né? Porque em cada contexto, em cada situação, as coisas podem ter outras visões. Então, como é que a gente resolve essa situação intrincada? É conversando, é convergindo, é usando as estruturas que a gente tem, os apoios e, fundamentalmente, o maior apoio de todos, que é o comitê. Então, o comitê ganha, para mim, agora, uma expressão muito viva, muito presente. O comitê de ética faz parte da gestão de todos nós, regionalmente e no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, a gente ter essa ideia de que tem coisas que a gente precisa do outro para poder caminhar. Né? E isso a gente faz, e fazendo assim a gente cresce em maturidade, né? Muito bom. Olha que bacana o que a Valéria colocou aqui no chat também, né? Que riqueza de debate. Importante tema ser constantemente explorado, entendido e seguido com o cuidado e acolhimento que a Gília nos lembrou. Mas a Gília é a nossa rainha da empatia, né, Gília? Clareza e cuidado. A Gilda nos sentiu bem, ela nos deu boa noite, né? Espero que ela fique bem. E o Vitor aqui colocou para a gente: as conversas em duplas, trios, somadas a essa conversa que estamos tendo, reforça para mim a importância de falar mais sobre ética, comunicar mais claramente, colocar luz sobre o tema. Isso minimizará o subjetivismo e as interpretações diversas. João escreveu aqui, não estou conseguindo ler. Concordo, Vitor. Aqui. Trazer isso que a gente está falando para o dia a dia. Marta? Pessoal, antes da gente seguir e falar um pouco do Comitê de Ética, eu só queria trazer algumas referências, né? Alguém trouxe, né, isso do que pode, o que não pode, ou um pouco mais o código de ética esmiuçado, né? Ele depurado. E embora o site da ICF Global e também o nosso da ICF Brasil estejam super detalhados, ainda parece que é um site assim que não é para mim, tá longe.
Mas é um site muito amigável, o site da ICF Global também. Ele está em inglês, mas ele tem tradução do Google. Então, o convite é que possam ir lá, né? Agora, entrando aqui rapidinho. Aqui está o site da ICF Brasil. Ele tem uma parte aqui que fala sobre o código de ética. Então, quando vocês clicam, tem o código de ética já a versão atualizada, né? Que vocês podem fazer um download aqui em português. Ele também tem aqui dentro de utilidades uma parte que fala sobre o comitê de ética, que tem a ver com perguntas e respostas. E no site da ICF Global, se vocês digitam ethics, no caso o meu está em inglês, mas vocês podem digitar em português também. Existe aqui, ó, interpretative statements, que são as declarações interpretativas. O que é isso? Isso são as interpretações sobre cada uma das sessões. Então, isso é muito bacana, que é como pegar aquela sessão específica e tem um comentário. O que é que essa sessão quer dizer? Então, se vocês digitarem ethics no site da ICF Global, vocês vão ver que tem muito material lá. Tem o código em todas as línguas possíveis e imaginárias. Eu sugiro realmente que seja um mundo a explorar desde essa perspectiva educativa, de explorar, de trazer para o debate, né? De conhecer mais, não como eu tenho que saber, eu já tinha que ter sabido isso, ou mais como um lugar como que a gente vai entrando cada vez mais dentro desse novo código que foi totalmente revisado e está dentro de uma perspectiva muito mais educativa e de atingir essa maturidade ética que a gente fala, né? André, não sei se você quer falar algo mais, mas eu já vou... Só para complementar essa questão da divulgação, pessoal, no YouTube da ICF existem vários vídeos com legenda em português que fala sobre todas as mudanças do código, e vários itens de padrões, fundamentos, que é um excelente exercício para vocês já começarem a entender um pouquinho mais do que se trata isso na prática. Então, fica aí o convite para vocês assistirem esses vídeos e, por que não, começar a compartilhar com o capítulo de vocês. A nossa apresentação aqui, obviamente, como eu falei no começo, não foi baseada na mudança do código de ética, mas isso pode ficar, sim, como o tema do nosso próximo webinar para a gente explorar, tá bom? Acho que o Marcos agora fala. A gente vai fazer, então, o resumo, como, né, foi falado. Mas como é que a gente entra em contato com o comitê de ética? Quem pode fazer as denúncias? Como que funciona? Então, vamos lá, Marcos. Então, como a Andrea falou, a gente vai partir para um resumo e para o final. E é mais informações, como já foi pedido aí, tá? Nós somos, só relembrando, né, um canal para colher consultas. Nós não somos a resposta, né? Aqui é que o Marcos falou e várias pessoas falaram. Nós estamos juntos aqui aprendendo, né? E buscando decifrar e entender algumas coisas que as pessoas apresentam. Então, acolher consultas ou denúncias sobre o comportamento ético de membros dos capítulos regionais, coaches credenciados à ICF, dirigentes dos capítulos regionais, empregados dos capítulos regionais, prestadores de serviços de todos os capítulos regionais, como já falamos. Quem pode utilizar-se do comitê de ética? Todos nós, toda a comunidade ICF, seus clientes, parceiros, qualquer pessoa do mercado, independentemente de ser membro da ICF. Você quer ter mais alguma ideia? Se você tem dúvidas, assim como a Marta mostrou que a gente pode entrar no site da ICF Global, você também pode entrar na ICF Brasil e ali você vai ter outros entendimentos a respeito da ética, tá? O próximo slide, você tem aí um link, se você quiser copiar, tá?
Se você não consegue achar lá, como já foi colocado, você pode copiar esse link. Você vai clicar nele, Marta? Não precisa, né? Ele é clicável, acho que a gente pode disponibilizar mas depois, né? exatamente, a gente pode colocar também aí no chat, né? Para as pessoas terem. Tá bom? Agora, foi perguntado também como a pessoa tem acesso ao comitê de ética. Por escrito, enviando um e-mail, está aí o e-mail, tá? Comitê de Ética. Você repete o E, né? Comitê de Ética, icfbrasil.org. Então, você vai identificar-se através do site. Mais uma vez, eu lembro que é tudo confidencial. Você se identifica, nós mantemos esse contato, tá? Falamos do assunto, discutimos. Sendo necessário, a gente traz para o comitê de ética, se ele é aplicável, tá? O comitê vai discutir, então, apresentar, eventualmente, essas questões e a gente vai deliberar juntos. O próximo tem a ver com você. E uma palavra ou duas. O que você leva de aprendizado deste webinar? A gente queria que vocês escrevessem aí também, ou falassem, fiquem à vontade, mas para a gente ser mais sucinto, né? E se você puder escrever, fica até mais gostoso ler. Comprometimento, já li aqui. Apoio, a importância de conversar a respeito, e vai embora. Maturidade, acolhimento, aprendizado, tarefa de todos nós, segurança, proximidade, transparência, constante, eu perdi aqui reflexão em padrões, aprendizado contínuo, cumplicidade, conversar com membros, importância do tema para todos os membros, abertura para a conversa, consciência, início de uma nova possibilidade, aprendizagem contínua, confiança e clareza. Tem mais. Diálogo, diálogo educativo, cidadania, ética, dentro e fora. Ser. Saio mais consciente sobre a importância de estudar mais e falar mais sobre o capítulo. Nunca é demais, né? Consciência. Eu amei uma frase que foi dita hoje aqui, que me disseram, eu vi que foi o Pavanini, né? Ética. Eu vou até adicionar uma palavrinha aqui nessa frase. Ética, um contrato social que desenvolvemos ao longo da vida. Eu colocaria um contrato pessoal e social que desenvolvemos ao longo da vida. Então, eu saio com essa frase, aprendi bastante também com vocês. Vou trazer de volta para a nossa oradora Andréa, que ela acho que preparou um discurso de final aí. Verdade, Andréa? Pessoal, que delícia ouvir tudo isso. Olha só a Meilin falando, excelente iniciativa. O Comitê de Ética, ele esse ano, com o apoio da nossa diretoria da ICF Brasil, teve um papel protagonista, né, na nossa divulgação, na nossa propagação da ética. E através dos webinars, através dessas conversas, é que a gente quer levar, né, através do segundo princípio, como eu falei nas diretrizes éticas, promover essa maturidade ética. E como é que a gente promove essa maturidade ética? Conversando, trocando, né? Então, muitas vezes a gente tirando, né, aquela armadura que nós somos líderes do capítulo, então a gente tem que tentar resolver sozinhos. Não, muito pelo contrário. O comitê, ele não tem o papel, né, de policiar, ele tem o papel de educar, de orientar, de ser amigável. Então, é essa postura que a gente está começando a construir aí com a nossa comunidade, um canal cada vez mais aberto, que não seja um canal para denúncias, porque não é isso que a gente quer receber. A gente quer o quê? A gente quer propagar
aquilo que realmente a gente acredita enquanto nós somos, enquanto no nosso papel de coaching, enquanto nós líderes do capítulo da ICF Brasil. Então, a gente está aí com um grupo, uma equipe maravilhosa, né? Eu agradeço a Marta, agradeço o Marcos por ter aí construído, né? Porque a gente constrói tudo junto dentro do comitê e levado esse momento aí de troca com vocês. Então, a gente diz que é só um início, né? É um início e a gente quer ouvir cada vez mais o que vocês precisam e para a gente identificar como que a gente pode apoiar vocês cada vez mais. É isso. Não é discurso. Vai lá, Marta, Marcos. E aí? Eu queria agradecer só o espaço, essa articulação de todos da ICF Brasil, os capítulos, e a disponibilidade de todos e cada um de estar aqui essa noite, né? 1h30 aqui sentados e conversando sobre um tema que é tão caro para nós. E agradecer a oportunidade e esse alinhamento, articulação de estar aproximando, né, o código de ética, os capítulos, ou seja, me sinto assim muito abraçada por toda essa comunidade. Obrigada. Para quem está no escritório, um excelente retorno para sua casa. A maioria de nós não deve estar, né? Mas uma excelente noite. Muito obrigado. Agradeço, Marcos, pela abertura. A gente realmente vê que a ética e o comitê de ética está tendo essas iniciativas não por si só, mas porque teve abertura para que seja feito. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar e estender, sabe, o meu agradecimento a todos, né, por essa possibilidade de tornar mais vivo esse tema que é importante. Na verdade, o nosso primeiro pilar. A ICF se apoia em 4 pilares, e este é o primeiro de todos. Tanto é que ele se conecta com todos os outros. Ética, competências, cuja primeira competência é o nosso comportamento ético nas nossas sessões, credenciamento e a educação continuada, que é o que está aqui vivendo entre nós. Então, vocês estão de parabéns. É muito legal ver a nossa comunidade vibrando na presença e na pessoa de todos vocês, líderes, né? E tenho certeza vão fazer a propagação com o maior espírito, né? Acho que de iluminação que isso aqui nos traz. Acho que isso nos engrandece e, como disse a Andrea logo no começo, a ética nos define como profissão, como profissionais, né? E como cidadãos, né? Acho que isso é muito importante. Então, muito obrigado em nome da diretoria e você, André. Está sem microfone. Depois da André, eu preciso dar um último recado, tá, gente? A Gília, ela deixa mudo o meu microfone? Eu proíbo, né, André? A Margarete sugeriu da gente tirar uma foto. Boa! Andréia, já tirei 2, já passei ali no chat. Já tirei também, viu, Andréia? Mas vamos tirar mais. Tá ali no chat. Mas eu não estava sorrindo. Não, vamos lá. Não, tem que sorrir todo mundo, né? Vai lá. Então, primeira página aqui, 1, 2, 3 e... Agora vou para a segunda página. Olha que bonita, casa cheia. Olha. Agora, a outra página, 1, 2, 3 e... Pronto. Oi, Andréia. Fala, Gília. Gente, eu achei muito bacana o que a Gabi escreveu no chat. Eu não sei, principalmente é um retorno aí para o trabalho de vocês como comitê, né? Num protagonismo maior esse ano. E desde 2014 ela nunca tinha participado de uma ação tão próxima com o comitê de ética. Então, o quanto que é importante que a gente siga aí nesse novo início. E claro que não podia faltar um recado paroquial, tá, gente? A gente está em plena GO, não tem como deixar de falar disso. Todo mundo já recebeu e-mail com um linkzinho de votação, edital já veio há 8 dias atrás, com relação à prestação de contas de 2019. Então, deem uma olhada no e-mail de vocês. A gente só não disparou hoje no WhatsApp, porque eu sei que é um massacre, às vezes, de informação, tá? Mas já foi por e-mail. Amanhã vai por SMS, WhatsApp de novo, e é até amanhã às 8 horas a votação. Então, a gente conta com vocês nessa também.
Tá bom? Obrigada aí por tudo e boa noite a todos. E, Gília, é muito rápido votar, é super rápido, então... Só dura 5 segundos. Né? Não dura nada. Então... Propaguem, porque senão a gente vai ter que fazer tudo de novo, e aí vai ser mais trabalho. A gente conta com vocês aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.